Adomilson de Oliveira, sou técnico da Empaer já há 18 anos. Trabalho aqui no município de São Vicente e Soledade. Nós estamos aqui na comunidade Santa Cruz, né, em São Vicente. E também eu sou apicultor. Me fala sobre esse teu projeto aqui. Eu sou criador de abelha já há mais de 20 anos e trabalho em parceria com os agricultores, né? Eu trabalho na Empaer e consigo as parcerias com os agricultores. Então eu trabalho em cima do percentual da produção. Eu instalo o apiário na propriedade e faço o pagamento em cima da produção ao dono da propriedade. Então nós estamos aqui, eu estou aqui com o apiário com acho que 12 colmeias e estou iniciando um novo apiário vizinho ao apiário antigo. A apicultura hoje é uma atividade agropecuária, né, como criação de galinha, como criação bovina, só que ela é uma criação especial porque ela é totalmente ecológica, ela não agride o meio ambiente, ela não precisa de um investimento muito alto, é um investimento baixíssimo para você iniciar. O diferencial é que você tem que trabalhar paramentado, né, protegido, e o local tem que ser escolhido com a distância de no mínimo 300 metros de residências para evitar acidentes com as abelhas. As abelhas não são agressivas, elas são defensivas, né? Então você sabendo disso, você escolhe os locais de distância das residências e de currais de animais, de chiqueiros, essas coisas, para não ter acidente. Mas é muito tranquilo, né? É uma das atividades mais antigas, ela iniciou no Egito, né? Onde se tem história que iniciou do Egito. Então os egípcios são os pioneiros na apicultura e de lá para cá vem só modernizando. Para ser um apicultor, existe toda uma legislação do ponto de vista ambiental e etc. Para ser apicultor, ele tem que primeiro ver se tem aptidão, né? A legislação existe, mas a legislação é mais em cima no final da produção, que a gente chama de entreposto de mel. Então a legislação é em cima na área da industrialização do mel. Da porteira para fora, da porteira para dentro é a abelha. A gente trabalha com a abelha africanizada, que a gente chama de italiana, mas ela é africanizada, né? Ela veio umas rainhas da África e foram introduzidas nas abelhas italianas que foram trazidas pelos europeus aqui para o Brasil. Então nós temos a abelha italiana, nós temos abelhas africanas, um pouco mais defensivas do que as italianas. Então a legislação ela só trabalha da porteira para fora, dentro do entreposto e dentro da propriedade, na casa do mel. São ambientes de produção, de colheita, que aí sim tem a legislação, ela trabalha, tem toda a legislação vigente para se trabalhar dentro da higiene e de boas práticas de produção. Então existe uma diferença entre a abelha italiana e a africana. Existe também a europeia, né, que chamam. São 3 tipos de abelha importada, vamos dizer assim, que existe no Brasil e que produz muito mel, né? Isso. No mundo existe milhares de espécies de abelha. No Brasil, inclusive, existem as abelhas que a gente chama abelhas nativas ou abelhas indígenas, que é a jandaíra, a uruçu, a jati, o próprio arapuá, que é uma abelha nativa, né? Só que ela não é produtora de mel. E nas abelhas europeias, que todas as abelhas elas são do Oriente, são do continente antigo, né? Sim, da Europa, da Ásia, do Oriente Médio. Em toda aquela região, na China, existem abelhas. Elas foram introduzidas pelos padres jesuítas inicialmente, e depois pelos alemães e os italianos. Trouxeram para a região sul. Aqui do Nordeste foi muito pouco. Elas vieram já a partir da década de 60, com a introdução das rainhas africanas. Elas chegaram aqui naturalmente, elas não foram trazidas aqui para o Nordeste, elas vieram naturalmente. Se disseminando para o país afora. Isso. Não existe abelha nativa do Brasil que ferroa? Não. Elas todas são sem ferrão? A característica da abelha nativa brasileira, a abelha indígena, é que ela não tem um ferrão desenvolvido. Sim. Hoje ela é incapaz de ferroar. Algumas espécies têm a parte da mordedura, como uma formiga, ela dá uma pequena mordedura, um beliscado, mas não tem ferrão. Então, bem mais fácil de se produzir e pode ser produzido e criado nos ambientes da residência, né, ao redor da casa da família. Existe quantas espécies de abelha no Brasil, incluindo as importadas, que produzem mel? Você tem noção disso? Tem ideia? Ou não tem como contar? Como são muitas?
diversidade. A cada dia descobre novas espécies, mas é em torno, hoje os estudos mostram que é em torno, no Brasil existe 1.500 espécies diferentes de abelhas nativas. Então, existem abelhas com colônia, existem abelhas solitárias. Para você ter ideia, uma mangava é uma abelha, né? Mangá. Que é aquela abelha que poliniza o maracujá, que a gente vê muito ali, sim, é uma abelha, é uma abelha solitária, ela trabalha sozinha. Ela faz ninhos coletivos, mas cada abelha toma conta do seu ninho. E aqui também tem muita abelha solitária, aqui na região semiárida, que elas fazem os seus ninhos no solo. Isso é muito recorrente de você ver. E as abelhas que vivem em colônia, tem as agressivas, que nós chamamos, tem uma abelha aqui, mesmo sendo sem ferrão, mais chamada de tubiba, tem um apelido de abelha tubiba, mas muito brava, que é impossível você ainda, ela não é domesticada ainda. Nós temos domesticadas a jati, a mandaçaia, a jandaíra e a uruçu. É possível ser criada aqui nessa região. Sim. Isso, que produzem muito mel, né? Tem outras abelhas que produzem muito mel, mas o mel não é palatável, como a abelha amarela, que ela produz muito, mas o mel é extremamente ácido, não dá para ser comercializado. Então essas outras quatro, a jati, a jataí, a gente chama também uma abelha mosquito, que é uma abelha mirim, muito pequenininha também, que existe aqui. E jandaíras, aqui nós temos basicamente 3 tipos de jandaíra aqui na região. É a canudo, a boca de renda e a boca sem renda. Então são 3 jandaíras. Olhando a biologia dela, elas são idênticas, mas os ninhos são diferentes. Os chamados maribondos, eles são abelhas? Os maribondos, a gente tem aqui a gente tem um nomezinho popular chamado de cavalo do cão, né? É uma vespa. Tem um maribondo caboclo, né? Com aquele vermelho que invade as casas. E tem um maribondo preto que chama boca torta. Então, ali são todos vespas, produzem mel, muito pouco, mas eles visitam flores, né? Que dá para saber que eles visitam flores, faz polinização, mas basicamente eles têm uns que são carnívoros, eles vivem mais de capturar insetos do que fazer polinização. Tem o chui verdadeiro, né? Um chui verdadeiro é o que produz mais mel, é uma vespa, né? A diferença é basicamente o corpo. Esses são nativos, né? As vespas nenhuma foram importadas. E aqui o mais agressivo e mais perigoso seria o que a gente chama de maribondo cego ou maribondo de chapéu, né? Que tem uma ferroada que tem maior ardência, quando você sente mais a ferroada dele, mas também ele não é fácil de encontrar, né? Ele gosta de matas bem isoladas. O mais conhecido da gente seria aquela abelhinha preta, que é a vespa preta, que tem muito nas cidades. Gosta muito de fruteiras, pé de laranjeira, aqueles chuizinho pequenininho, mas ali a ferroada é insignificante. Tem retorno produzir mel? Sim. Eu sempre digo aos agricultores, como bem perguntam, né? Eu sempre digo, a apicultura seria a atividade mais barata da região semiárida, que tem um retorno mais rápido e um valor agregado muito alto. A gente conhece muito o mel, né? Que é o produto mais conhecido da abelha, mas são diversos tipos de produtos que a gente pode produzir na mesma colmeia e ao mesmo tempo. Não só o mel. Não só o mel. O mel é o mais conhecido, né? E o mais fácil de ser comercializado. Hoje a gente comercializa 1 quilo de mel a R$40. Então é um valor que eu acredito seja um valor não alto, mas um valor que faz uma equivalência de trabalho. E também tem a própolis, a apitoxina e o pólen. São outras. E o próprio enxame, que dá para você também comercializar enxames, que também é outra atividade. Seria filhotes para produção de enxame? Não, seria colmeias completas, já né? Completas, ou núcleos de produção, onde você produziria e venderia a outros agricultores, a outros criadores. E isso é um nicho de mercado que ainda não está sendo muito fixo explorado aqui no semiárido. Existe uma variedade e uma diferença grande do preço do mel da abelha de ferrão com a abelha nativa, né? Existe uma disparidade bem grande, né? A diferença de preço? Existe sim. As abelhas europeias, né, que a gente trabalha, as africanizadas, o preço, vamos dizer que seja 30% ou 20% do valor do outro mel. Mas isso porque a abelha nativa, ela produz bem menos. Bem menos. Ela é uma abelha dócil, mas as pessoas ainda não têm a cultura, pelo menos aqui nessa região do Cariri e do Seridó, de tê-las, né? Já na região do Brejo existia muita abelha uruçu, era cultural porque eles já trouxeram dos índios, então é uma abelha que produz mais
E hoje aqui na nossa região é o mel mais valorizado, que chega a ser R$ 200 o litro. Aqui a abelha que a gente comercialmente pode falar aí, que realmente tem esse, seria a jandaíra. A jandaíra chega a R$ 150 o litro. Muito fácil de produzir, mas ela só produz 1 litro por ano. Sei. Enquanto que a africana produz 30 litros por colmeia. Então a diferença, em termos de valores, você consegue ganhar mais dinheiro com a africana do que com a jandaíra. A quantia de membros da abelha africana é bem maior do que da brasileira, né? A quantia na colmeia. Os enxames são muito maiores, né? Por isso produz muito mais mel. Seria isso a diferença? São abelhas criadas no mesmo habitat, mas com um jeito de trabalhar diferente, né? A abelha africana, ela pode chegar a ter 100.000 abelhas numa colmeia, enquanto com a abelha jandaíra, no máximo 2.000 abelhas numa colmeia. Mas a eficiência de trabalho, acho que a jandaíra teria mais, porque é muito pouco indivíduo para produzir 1 litro de mel, né? Muito mais mel. E onde você tem 100.000 abelhas para produzir 30 litros, você teria só 2.000 para produzir 1 litro. Então a eficiência da abelha indígena é maior. Porque aqui na nossa região ela já é daqui, né? Ela é especializada nas árvores daqui. Então ela conhece as árvores que têm mais néctar. Então elas produzem mais, menos indivíduo, mas produzem mais. Acho que a eficiência dela é maior. O fato dela ser nativa ajuda nisso, né? É verdade ou é mito que o bioma mais produtivo de mel é a nossa caatinga? Exatamente, É verdade. Isso eu acredito que seja verdade. Há vários estudos dizendo que sim. Nós temos um diferencial muito grande, porque basicamente todas as árvores daqui, ou a grande maioria, produzem flores, né? Que na região que chove muito, ela não precisa produzir tanta flor, porque ela tem um ciclo mais garantido de sobrevida. Aqui as árvores, até as gramíneas aqui, produzem alguma coisa, pólen para as abelhas. Então a gente está numa região de excelência para a criação de abelhas. O maior produtor do Brasil hoje em quantidade seria o Piauí, né, que é uma região semiárida como a nossa. Lá sim existe um trabalho mais intenso de criação de abelhas, mas nós temos aqui na Paraíba municípios que são campeões de produção, como Catolé do Rocha, a região de Matará, que é outra região de Itaporanga, Aparecida. Existe muita criação lá, inclusive com criadores que migram as suas colmeias de região para região. Então conseguem uma produção chegando a ser 100 kg de mel por ano por colmeia. É muito mel. É verdade ou é mito que a abelha africana utiliza-se de carníceas, restos de animais para a composição do mel dela? Não, isso é totalmente mito. É mito. A abelha, ela é muito limpa, né, e higiênica. Para você ter ideia, a primeira função assim que a abelha nasce é ser faxineira, né, que ela vai limpar o local onde ela nasceu e deixar ele totalmente esterilizado. A questão de esse mito que as pessoas dizem que elas visitam cadáveres de animais, ela vai ali atrás de secreções para afastar predadores da colmeia. Ela usa aquele mau cheiro para botar no ambiente da entrada da colmeia, para evitar que predadores entrem dentro da colmeia. Isso não só na colmeia comercial, mas também quando ela está na natureza, né? Ela usa aquele mau cheiro, né, que seria para defesa. É percebível que hoje existe uma consciência mais aguçada. O camponês está mais esclarecido com relação às políticas ambientais e à necessidade de preservação. Ainda existe muitos meleiros, aquela galera que tira mel aleatório aí e muitas vezes prejudica a natureza, a questão até do enxame de abelha. Ainda existe? Isso ainda existe, né? Mas a gente trabalha. Os meleiros são os melhores apicultores que a gente conhece, que a gente, se eles chegar a conhecer a técnica e iniciar na produção, eles são excelentes na criação, porque eles já têm todo aquele aparato de não ter o medo, né, de trabalhar com a abelha. Eles não têm esse receio de trabalhar com a abelha. E eles já dominam algumas coisas que as abelhas, tipo locais bons de colocar apiários, onde tem abelha na natureza para ele capturar enxames. Então,
se eles tenderem para a área da produção de mel com apiários e com meliponários, eles dão excelentes produtores e com já o comércio quase que garantido, né? Eles têm uma linha já comercial nas cidades, na região. Então essas pessoas, se ingressassem na atividade apícola, seriam excelentes produtores. Ok. Eu estou vendo que você está aqui com dois parceiros. Vem para cá, menino. Você está aí com alguns parceiros já trajados de roupas apropriadas para o manejo da abelha. Me diga qual a função deles aqui nesse seu projeto. Elias, a gente hoje está iniciando aqui, nós vamos fazer uma revisão no apiário. E aqui é o Jamilton e aqui é conhecido por Kika. Eu estou introduzindo eles na atividade, eles me procuraram, né, lá no meu local de trabalho e falaram que tinham interesse em começar na apicultura. Eu acredito realmente no potencial que eles têm, todos dois são agricultores e querem iniciar na apicultura. Então, já estão iniciando muito bem, já com equipamento de segurança completo, profissional e com certeza eu acredito que eles darão apicultores de excelência, porque estão iniciando já com o pé direito na atividade. Estão procurando conhecimento, né? E produzindo já alguém que já trabalha para ir pegando experiência e introduzir lá no seu apiário, né? Pegando a prática. Você já tem algum curso? A gente fez um curso online, certo? De duração de 8 dias, aí concluiu, aí agora a gente fala, como você falou, a gente entrou em contato com ele para ter esse contato mais direto, com o manejo. Questão da prática, né? Você teria a teoria, né? Isso. Da prática. Aí está sendo muito gratificante todo esse conhecimento que ele tem nos passado e que eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para outras pessoas que venham fazer parte disso, que é muito importante, certo? E gratificante demais esse contato com a natureza e tirar algum lucro também dela, né? De forma mais consciente. Muito bem. E você também está entrando nesse campo agora? Também agora, né? Fizemos o curso online, aí, como a amiga Kika falou, aí duração de 8 dias, aí temos então contato na prática. Aí procuramos do Albice, que já tem uma longa estrada, né, de trabalho na apicultura. Sim. Aí entramos em contato com ele e ele está dando essa força para vocês. Vocês que estão chegando agora nessa atividade, vocês vê esse ramo como uma possibilidade de lucro, de um nicho de mercado, uma profissão que venha agregar a profissão de vocês? Sim, com certeza. Nossos agricultores, especiais da nossa região, os sítios, eles não são aqueles sítios muito produtivos. Quando se produz alguma coisa, criar uma galinha, um porco, uma vaca, isso gera um gasto muito grande, né, para se ter isso num sítio. E na abelha não, na abelha o custo é muito baixo, certo? É o que a gente tem observado. A gente tem acompanhado outras pessoas também, inclusive o tem nos indicado, tem sido muito gratificante. O potencial que a abelha pode oferecer, certo, ao agricultor, é uma coisa incrível. E de uma forma que você entra nesse ramo ligado à natureza, com a consciência ambiental, né? Respeitando as diretrizes do meio ambiente, né? Os caminhos, o segmento. E isso também é muito interessante para os dias de hoje, quando a necessidade de preservar e de se conscientizar é muito grande, não é isso? Com certeza, com certeza. Então vocês agora vão... Qual é a prática que você vai fazer agora, Domício, lá no seu apiário? Você vai nos levar lá, a gente vai adentrar lá agora é a primeira vez que eu vou me aproximar. Já fiz alguns documentários nessa área, mas é a primeira vez que eu vou me aproximar mais, me aprofundar mais. E você está me guiando por esse caminho. Quero até inclusive te agradecer por nos mostrar e podermos mostrar ao mundo tão interessante prática. Então me explica, nós vamos lá fazer o que agora? Você vai nos mostrar o que?
Nós estamos chegando hoje no período de entre safra, né? A época que as flores ficam mais escassas. Primavera não agora? Mas aqui na região semiárida, né? Mas basicamente nós temos dois. Dos 4 a gente tem 2, né? A gente tem o inverno, período chuvoso com muita flor, temos período seco, né? Sem chuva, com pouca flor. Então a região do verão, outono e inverno é mais para a região de temperadas. Aqui na região semiárida isso aqui é um pouco diminuído. As flores existem, mas em menos quantidade. Hoje nós iremos fazer uma revisão, uma limpeza no apiário, uma revisão, e se possivelmente tiver a produção, que já estamos chegando no fim, e faremos também a colheita. A gente tenta lá explicar aos meninos como é esse manejo, né? Eles já foram algumas vezes comigo em outros apiários, que eu não só crio abelha aqui nesse local, tenho mais 4 apiários, então a gente já foi nos outros também. E eu vou sempre tentando passar o manejo da revisão e falando hoje do que é o que tem na literatura dizendo e o que é possível ser feito hoje na nossa região. A apicultura é uma atividade muito antiga, mas ela foi modernizada nos últimos 20 anos. Então o manejo está se adequando à nossa região e realmente dando muito certo. Ok, vamos lá, né? Fala do apiário. Do apiário, chama apiário, né? Aqui a gente vai acender o fumegador. Aqui é um equipamento de segurança, né? Que você consegue simular um incêndio na colmeia. Então você usa a fumaça simulando o incêndio para poder trabalhar. Sem isso aqui é impossível você trabalhar com apicultura. É necessário ter isso e saber utilizá-lo, né? Faz o controle. Só o controle com a fumaça. A gente sempre usa pó de serragem, acende, né, com pó de serragem de marcenaria. Aqui é só papel. Sim. E o pó de serragem. E o pó de serragem. Não pode só ter isso? nada químico não, porque pode ser contaminante, né? Sim. Pode contaminar o mel e pode matar as abelhas. Elias, aqui é o que a gente fala, o apiário é mais ou menos isso. É uma estrutura de meia sombra, onde você coloca as abelhas no suporte, as colmeias no suporte, e tem um máximo de proteção contra os predadores, que existem vários predadores na natureza, né? Tem um arapuá, ele entra aqui pelo alvado, tem a formiga, tem também alguns insetos que são predadores das abelhas e pássaros, então ele tem que ficar mais ou menos protegido. E se possível protegido de animais, né? Aqui a gente está dentro de um campo de palma, então essa região já é cercada, esse apiário, então não é necessário você fazer cerca para iniciar a criação. Pode-se criar também animais soltos aqui, tranquilo. O problema é só não ter animais amarrados, como jumento, bode, gado amarrado, porque estando amarrado as abelhas podem fazer, na defesa delas, podem matar o animal. Atacar ele não tem como se defender, né? Ele amarrado é impossível, ele morre ali porque não consegue correr, né? Então animal solto, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu já faz mais de 20 anos que sou criador e nunca tive nenhum tipo de acidente, nem com pessoas, nem com animais. A gente vai iniciar hoje aqui, é um manejo simples, já é no final de safra, né? Mas já temos uma bênção, que aqui na região semiárida tem essa bênção, que se chama algaroba, né? Uma árvore que frutifica demais e muito néctar. Então as abelhas, para mel, excelente algaroba. Algaroba também como jurema, né? Jurema, em alguns anos ela flora várias vezes, a algaroba só flora uma vez por ano. Mas o algaroba é garantido florar todo ano, né? Ela flora fora da chuva, a algaroba? A algaroba, no inverno ela perde a folha, né? O tempo está mais ameno, ela perde a folha. Quando chega a seca, a época quente, ela se enfolha e bota flor e a fruta, né? Que é a vagem. Nós vamos aqui iniciar. Vamos lá. Aqui também. A gente inicia primeiro sempre se posicionando na lateral da colmeia. Essa entrada aqui é chamada de alvado, né? Que é a entrada onde as abelhas vai para fazer a sua coleta. Coloca um pouco de fumaça
essa fumaça simula um incêndio. Então as abelhas, notando que tem fumaça, elas sentem que pensam que é um incêndio, né? E vão encher seus papos de mel. Enchendo o papo de mel, ela não consegue se curvar para efetuar a ferroada, então ela fica mais dócil por isso. A fumaça é colocada em 2 estágios, primeiro no ovado, depois na tampa. Quando coloca embaixo, as abelhas sobem, quando coloca em cima, as abelhas vão tender a descer, então elas ficam mais dóceis com isso. Tem que esperar um períodozinho de 30 segundos a 1 minuto, para depois abrir a colmeia. Se quiser vir, pode fumar, tá? Nós estamos já no período de entre safra, mas hoje vai dar para colher um pouco de mel. Quantas vezes colhe por ano? Em períodos, em anos bons, como está sendo esse ano, a gente consegue colher uma vez por mês, no período de inverno, né? Agora eu estou indo para a última colheita, só vou colher agora no inverno que vem. Do ano que vem. Tá vendo? Totalmente, um favo quase que totalmente maduro. Ele tem que estar 80% maduro. Maduro é o favo fechado assim, ó. Sim. Isso se chama mel maduro, então a gente só pode colher depois que o mel está maduro. E operculado, que isso é chamado de opérculos. E ele, quando fecha, a gente diz que está operculado. Essa questão da data correta, do tempo correto da colheita, tem a ver com a qualidade do mel? Não, você em enxames muito bons, você pode até antecipar isso, de menos de um mês, como também pode passar de mais de um mês. Eu sempre deixo prazo de mês em mês para fazer colheita na época da produção, e para fazer a manutenção ou a alimentação do enxame tem que ser a cada 8 dias. Aí na alimentação, a gente, quando o ano é necessário fazer a alimentação, tem que ser a cada 8 dias e meio quilo de açúcar e meio litro de água por semana. Isso é alimentação. Isso dá para sustentar um enxame durante a entre-safra. Eu sempre coloco meus apiários onde tem muita algaroba, então eu economizo na alimentação, porque o algaroba, né, ele fornece o néctar que a abelha necessita. Uma região como essa, que é muito cheio de algaroba, talvez esse ano eu não vá precisar fazer nenhum tipo de alimentação para elas. Okay. Nós estamos no final de setembro, né? Essa já era para estar uma época totalmente sem alimentação, ó. Hoje nós vamos realizar uma colheita sem tranquilidade, não precisa nenhum alvoroço, né? Nem pânico, nem pânico, ó. A abelha extremamente dócil, assim que chama aqui. Sem movimentos bruscos. Essa vassourinha é para retirar as abelhas. Sim. Esses blocos, como é que chama ele? A gente chama aqui de quadros. Quadros. Quantos quadros tem em uma colmeia? A colmeia é constituída de 20 quadros de ninho. Aqui é a câmara de cria, onde a rainha faz a sua postura. Sim. E aqui é as caixas de produção, que a gente chama de melgueira. Sim. Então aqui é para a rainha pôr os ovos, fazer a procriação, e aqui é a produção. Isso aqui tem 3 módulos, mas pode ter 4, 5 módulos. Isso aí depende do tamanho do enxame e da quantidade de néctar que o enxame está capturando. Um conjunto de colmeia chama de quê? De apiário, é? Um conjunto de colmeias é chamado de apiário. De apiário. Aqui o meu apiário, todo apicultor ele dá o nome ao apiário, né? Aqui o meu apiário é chamado de apiário aramel, que é justamente para identificar na hora da venda. Ah, e tem isso também, né? É o endereço, uma forma de... A legislação manda que você cadastre o apiário na defesa agropecuária. Ah, tem isso também. Aí a gente, porque é uma atividade agropecuária, então é necessário que registre na unidade de defesa, que no caso aqui é em Soledade. Quantos criadores de mel existem em Soledade? Soledade hoje, acho que conta com 5 ou 6 criadores, aqui em São Vicente tem 20. Então aqui, não é que lá seja melhor ou aqui melhor. As regiões são boas, né? Mas as pessoas aqui está com uma tradição maior em criar abelhas. Começar primeiro. Existe em Soledade também uma associação, como existe em São Vicente?
de melgueiros? Atualmente hoje Soledade não conta com associação, mas a nossa associação de São Vicente ela hoje é regional, ela pega de Soledade a Pocinhos, Juazeirinho, Cubati e Pedra Lavrada. Sim. Então São Vicente está mais adiante, bem à frente, né? tá. Então Mais o criador organizado. que quiser se associa na Associação de São Vicente e vai ter os benefícios e sempre tem curso, sempre tem. O tem presidente pontos. é o Colau? O presidente é Colau, Claudio. Claudinho. Nós estamos hoje no dia 20 de setembro. dia 20 de setembro. Você aqui no semiárido e você colhendo o mel. Tá vendo? A atividade realmente rentável. E olha a qualidade desse mel. Seria a última etapa dessa safra desse ano? Ou não? Sim. No próximo manejo, né, daqui um mês, eu vou, quando eu chegar, se tiver mel operculado assim, eu ainda faço uma nova colheita. Ainda faz um. Quantas colheitas por ano, em média? Depois do início do período chuvoso, após 40 dias, as abelhas começam a entrar em estágio de produção. Aí 40 dias você faz a primeira revisão, aí já se prepara para a produção, aí com um mês já tem mel. Então de 3 a 4 colheitas por ano. Depende do período chuvoso também, né? Depende. Se ele se alonga mais, se é mais curto. Isso. A apicultura, a abelha é um animal, né, um inseto que necessita de flores. A abelha não necessita de chuva. Ela quer flor e tempo quente, assim, ensolarado. Então em períodos, esse ano foi muito chuvoso, né? A produção cai um pouco. Porque né? É o contrário da agricultura. a chuva, ela lava as flores, ela tira o néctar das flores. Então a produção diminui um pouco. Cai um pouco por conta disso. Essa questão do manejo, estando equipado como nós estamos, não tem nenhum risco, né? Risco algum. Como eu falei, né, eu já tenho mais de 20 anos na atividade e nunca tive nenhum tipo de acidente. A abelha, nós vamos abrir essa aqui completa para você ver como é o ninho. Essa parte que você mostrou até agora é a de armazenamento. É a parte da produção, onde produção. ela vai armazenar. Você vai mostrar agora A câmara de cria, a câmara de cria. que a gente chama também de ninho. A abelha, ela bota ovos, né? Então, onde tem ovos, a gente chama de ninho. A gente vai abrir um pouquinho para como é que tá o comportamento da rainha. Você tem como identificar a rainha aí? Tem sim. Pra gente encontrá-la, requer um pouco mais de trabalho, mas é fácil de encontrar. A gente sempre, quando abre uma colmeia, os quadros do meio são quadros de cria, os da laterais são quadros de alimento e de proteção contra de temperatura, né? Aqui sempre vai ter mel e nesses 8 aqui vai ter ovo e cria fechada. Nós vamos tirar um do meio para ver como é que tá. A finalidade do mel é para alimentar a colmeia. A abelha guarda o mel, né, para passar o tempo sem chuva, lá entre safra. Aqui nós temos um quadro de centro, mas a abelha está colocando muito pólen, que é aquele pozinho que tem na flor, né? Tem muito pólen na natureza, então ela está aproveitando para colocar pólen. A finalidade do pólen aí é para quê? O pólen é o alimento da abelha, né? O que faz é a base do alimento. E o néctar, que é aquele melzinho, é a energia. Então ela usa os dois. O mel, que é do néctar, e o pólen para fazer o pão de mel, que é justamente a mistura dos dois para ela se alimentar. As abelhas comem néctar, geleia real e pólen. A rainha se alimenta exclusivamente de geleia real. A geleia real é produzida por umas glândulas que as abelhas têm, que numa certa idade, porque tudo na abelha é idade. Nasceu, ela tem uma função. A última função da abelha é ir a campo fazer a coleta de néctar e pólen. Isso só vai para o campo uma abelha adulta, já uma abelha já com a idade já completa.
A vida útil de uma abelha, ou a vida de uma abelha é de quantos meses? Quantos anos? A abelha aqui passa 21 dias para nascer, né? Depois que a rainha põe. E ela aqui no semiárido, a literatura fala que ela vive 48 dias. Isso pode ser mais, pode ser menos. Dependendo da florada, ela trabalha mais. A florada tendo escassa, ela trabalha menos. A gente aqui, a gente está na câmara de cria, né? As laterais são alimento e o meio é onde a rainha faz a postura. O enxame é dividido em 3 castas. As operárias, que a abelha, o nome é abelha no feminino, porque realmente são a parte fêmea que faz toda a operação da colmeia. E a parte que o macho, que é a outra casta, simplesmente só serve só para procriar, né? Sim. E a outra terceira, que é a rainha, que nesse enxame aqui, que tem 60 mil abelhas, vai ter só uma rainha que faz o controle do enxame total. Aqui eu não estou observando nenhum zangão, porque já está na entre-safra. E quando vai chegando a entre-safra, as abelhas elas expulsam os machos da colmeia. O zangão é o macho, é? O zangão é o macho. No caso, esse universo de abelha aí, todas reproduzem ou só a rainha? Só um indivíduo, que é a rainha, Só a rainha. ele faz a reprodução e o controle à base de feromônio. Ela não faz controle a partir como a gente pensa. Ela faz ela exala o cheiro e com esse cheiro ela faz o controle do enxame total. Tudo passa pela rainha. Tudo passa pela rainha. No caso, essas outras são meras operárias, é só São. para trabalhar. São operárias, são responsáveis por limpeza, coleta de néctar e tudo quem faz a não ser a procriação, que é a rainha, né? A multiplicação são as operárias que são responsáveis. A dinâmica da abelha é parecida com a formiga? Você tem conhecimento disso? São enxames, né? São núcleos que têm Comunidades. muitos indivíduos e são até parentes, né? Que são insetos. Só que tem uma dinâmica diferente, mas a rainha vai ter rainha, operárias, Do mesmo jeito, sim. vai ter guardas. Aqui, aquelas abelhas que sempre ficam defensivas são chamadas de guardas. Então eles ficam aqui por idade. Aí a abelha trabalha por idade. Nasceu uma coisa, a última fase da vida dela vai ser a coleta de néctar e pólen. E enzimas também, né? Que a gente não só trabalha, tem também a própolis. Ou o própolis, que a gente conhece nas farmácias. Aqui indica que a rainha é uma rainha jovem, com a postura totalmente fechadinha, tá vendo? Sem falhas. Essas poucas falhas que tem aqui é porque ela está colocando pólen. Ela coloca pólen e falta espaço para a rainha. Sei pôr. como é. Mas uma rainha extremamente jovem. A gente talvez não consiga encontrá-la lá hoje, mas está vendo que é uma rainha bastante produtiva e jovem. Essa parte fechadinha mais clara é mel. Essa parte aqui é cria operculada. E esse que está aberto é pólen. Vou retirar mais um aqui. Vou tirar exatamente da extremidade. A gente dá essa balaçantinha para a aderência. Ali, essa câmera der para fazer aí, ó. Tá vendo que a coloração é totalmente diferente. Isso aqui é pólen, que é base da alimentação da abelha, né? Então, alimenta aqui o néctar, o mel e a parte de baixo pólen. No caso, você disse que a abelha dura 45 dias, a vida dela, né? Onde é o cemitério de abelha? Dentro da própria... É uma curiosidade. A abelha, se porventura, por algum motivo, ela morra aqui dentro da colmeia, as faxineiras vão e jogam ela fora. Mas, naturalmente, quando ela vê, vamos dizer que sente, quando ela vai morrer, ela sai da colmeia e morre fora. Ela mesma cuida disso. Quando ela, por algum motivo, ela morre aqui dentro, a faxineira vai e joga ela fora. Joga ela fora. Ela é muito biodegradável, né? Ela se desmancha com facilidade. Então, não sei, dificilmente. Não dá Se tiver abelhas mortas que você vê anotar, é porque teve algum ataque na colmeia. Você só nota abelhas mortas se ela tivesse sido atacada por algum predador. Ela se dissolve rápido na natureza.
Até nisso ela é inteligente, né? É um exoesqueleto, né? Não tem esqueleto, então é muito fácil de ser De decompor. Sim. Deixa eu ver se eu consigo fazer umas fotos aqui. Ela nasceu agora, ó. Duas abelhas que recém-nascidas, ó. Ela nasce com a cor totalmente diferente, ó. Sim. Não tá voando e nasce toda peludinha. Tá vendo? Ela nasceu agora. Nasceu nesse instante. Ver se tem outra nascendo. Ó ela nascendo, ó ela isso. Ó, Tá nascendo aí. tá vendo? Sim, sim, é colodinho da... Tá saindo do opérculo. Isso é chamado de opérculo, tá vendo? A primeira função dela vai ser limpar esse local. Onde Ela ela mesma nasceu. faz isso? Ela mesma, onde ela nasce, ela é responsável pela limpeza. Como a natureza Da onde ela nasceu. incrível, né? Tá vendo? Ó? Várias nascendo. Ó. Esse processo de nascimento é constante ou é um período e acabou? Sim, a abelha chega a rainha chega a pôr 3.000 ovos por dia. Eita. Cada lado desse, eu não contei, é claro, né? Sim. Mas a literatura. Sim. Isso aqui foi um pastor americano chamado Langstroth, Lawrence Langstroth, que ele não inventou a apicultura, mas ele criou essa colmeia. Essa colmeia é chamada de colmeia americana ou Langstroth. Então ela é dividida por 10 módulos de quadros e a rainha ela põe, nasce em 21 dias, né? Então ela põe um lado por dia. Sim. Nos 21 dias vai ter a abelha nascendo e ela vai estar pondo. Sei. Então, tendo alimento, esse ciclo não se quebra. Sei como É é. um ciclo contínuo o ano todo, Sim. o tempo todo. O apicultor tendo cuidado e fazendo revisões, ele pode manter aqui no Brasil a gente tem a abelha africana, ela gosta muito de fazer enxameação, mas as abelhas europeias de sangue europeu, tem abelhas, nos testamentos do pessoal lá da Europa, incluía nos testamentos as colmeias, porque era uma coisa que era vitalícia. Sei. Passava de pai para filho, para neto. Sei. Virava herança. né? Herança. Sei. Então, porque a abelha europeia ela não enxameia, então ela podia durar muito tempo. Sei. Aqui a gente tem que fazer esse controle é contínuo no apiário. Então você uma vez criou um apiário, se você fizer o manuseio direitinho, cuidar bem, você nunca vai, vira um patrimônio. Isso. Um patrimônio que dá muito lucro, né? Rentável. Tá vendo? Uma rainha extremamente jovem. A gente não pode não ver ela, não conseguir ver ela aqui, mas pelo só o jeito da postura a gente vê que é uma abelha jovem. É uma abelha jovem. Vocês agora quem vão conduzir. Observando lá o que eu fiz, vocês vão tirando e vão colocando, tá certo? O quadro tem que estar pelo menos 80% aperfurado. Esse aí não vai, né? Ele é novo, mostra. Bora Tem como mostrar. mostrar? Tá sendo... Ah, isso aí tá no início da formação. Tá na construção do Quando ele salto. tá assim, vocês não colhem. Não tem o que colher, não dá. Sei. Um pouco mesmo. Daria prejuízo, vamos dizer, né? Então ele vai ficar aqui. Olha aí. Sempre com muita tranquilidade, sem nenhum alvoroço. É muito interessante essa questão do equilíbrio emocional, né? Nesse trabalho. É. Sem pressa, né? Não adianta pressa. Vai do outro lado. Aqui o câmara está sendo higienizado para diminuir o excesso de abelha que está aqui. Embaixo tá bastante coisa. A apicultura, Elias,
ela é toda modulada, porque não importa o apiário que eu vá, mas essa pecinha vai caber em qualquer colmeia. Então por isso que tem que ser toda padronizada para tornar o trabalho eficiente. São padrão, né? Isso. Toda colmeia cabe uma dessas. Toda colmeia tem que ser igual o padrão de medida para ela servir, porque eu vou fazer a colheita em casa e vou retornar com essa colmeia vazia, com esse quadro vazio, vou colocar na colmeadora para ela retornar a produzir. Então é importante que sejam sempre colmeias padronizadas. Entendi. Elas colam, né? Elas colam com própolis, então a gente é bem segura, né? Em casa você tem toda a estrutura de processamento do mel. Mas a associação aqui sempre já conta com a casa de mel totalmente. Já registrei lá, já fiz um trabalho lá. Que beleza. Esse tá lindo, viu? Dois lados. Deixa eu ver se... Pronto, Elis aqui tá vendo, né? Um trabalho extremamente simples, precisa sim de uma ordenação e de um treinamento, mas com a possibilidade de qualquer pessoa aqui no semiárido ter um apiário desse na sua propriedade, né? Basta que tenha uma distância mínima de 300 metros das residências e tocar em frente, iniciar. Cuidado necessário, né? Cuidados necessários com a segurança. Não tem, segredos tem, mas com a prática você consegue produzir satisfatoriamente aqui na região semiárida. Acredito que é uma atividade prazerosa para o praticante. É, prazerosa e com rendimento das atividades agropecuárias, aqui com maior rendimento seria a apicultura. Menor investimento e maior rendimento, né? E com mais facilidade em tempo de retorno. Pessoal, nós vamos agora fechar a caixa e vamos continuar no manejo, tá certo? Okay. Na colheita. Ok. Nós viemos hoje para fazer a colheita, né? Mas hoje fazer o manejo, mas observamos que nós vamos fazer uma colheita hoje. Ok. O iniciante, no caso os meninos aqui, para começar, para instalar o seu apiário, eles precisam de quê? Precisam, primeiro eles fazerem um curso, um treinamento online ou presencial e fazer um investimento inicial, né? Que a gente sempre diz que um núcleo de produção começa com 5 colmeias, porque aí ele vai adquirir experiência, vai adquirir prática na atividade e depois que ele tiver com as 5 colmeias bem conduzidas, né, com a abelha produtiva, então ele vai ampliando seu apiário gradativamente, sem começar com muito alvoroço. 5 colmeias, tipo didático para aprender e depois... No caso, as 5 não são para ganhar dinheiro ainda, são para iniciar o processo, para pegar experiência. Isso, pega experiência, depois da experiência toda tomada, eles vão ampliar. Para ele começar, ele precisa de quê? Que tipo de equipamento? Vamos dizer assim, quanto em dinheiro para poder começar o projeto? Precisa da indumentária de proteção, né? Que isso aí é essencial. O fumegador e as 5 colmeias e o ambiente de extração. Ele faz uma parceria e esse investimento ele não faz inicialmente, que seria um investimento mais alto, que seria a centrífuga, a mesa de desopercular, o decantador. Então inicialmente ele não compra esses equipamentos, ele faz uma parceria com outro apicultor e continua. Para iniciar com as 5 colmeias, uma colmeia hoje custa em torno de 300, 400 reais de material bom. A indumentária custa 700 reais, ela toda completa. E o fumegador, 200 reais. Então ele vai chegar em torno de 3 mil reais para iniciar a atividade. Eu digo com toda certeza, no primeiro ano, mesmo nesse núcleo de produção, ele consegue retirar esse dinheiro, esse retorno no primeiro ano de produção. E isso iniciando na época chuvosa, né? Os meninos agora nós vamos iniciar o apiário deles na entre safra, então esse ano eles não conseguem mais produção, mas já vão chegar com o apiário já pronto na época produtiva. Que quando chegar a chuva ele já está preparado, né? No nosso caso é o período de inverno, né? A gente tem esses 2 períodos secos, período de inverno, então a época de produção aqui é no inverno. Em áreas muito especiais, como muito plantio de algaroba, alguma coisa desse tipo, consegue ter uma produção mesmo na seca, mas isso aí em regiões especiais, onde tem já uma mata nativa. Onde tem muita mata nativa conservada, você consegue tirar mel de aroeira e de varaúna no final do ano. Então você consegue uma produção desse mel específico. E mel de juazeiro, que é um mel também muito procurado e apreciado no comércio. São plantas medicinais, né? Isso, e muito produtivas.
Essa questão do ambiente, vamos dizer que o cara não tem uma fazenda, uma propriedade. É fácil fazer parceria com algum fazendeiro na região? Muito fácil. Fácil, né? No meu caso, eu tenho muita facilidade, as pessoas me ofertam propriedades, né, para eu colocar apiários. No caso dos meninos, eles vão tomar conhecimento, né, as pessoas vão ver o trabalho deles e com certeza faz a parceria. É muito fácil fazer Isso a parceria. tem uma contrapartida, né? A gente trabalha com uma contrapartida de 10% na produção do mel. E nos outros produtos, se tiver produção, você também pode trabalhar com esses 10% de retorno para o proprietário. Por quê? Lá na propriedade não vai usar a área, né? O pastoreio dos animais fica totalmente liberado e só vai trazer benefício para o agricultor, né? Que vai haver a polinização das árvores, das frutas e das plantas. Porque Então, vai concentrar mais abelha naquele lugar, né? e tudo vai produzir mais. Se ele tiver um plantio de feijão, o feijão vai produzir 40% a mais. Se tiver outro tipo de plantio, o plantio de palma, né, vai na frutificação da palma, se for palma de fruta, vai frutificar mais. E nas árvores vão frutificar mais. E tudo é um ganha-ganha, né? Sempre ganha mais. Quem cria abelha ganha mais na propriedade, tendo ela lá. Ok. Domício, agora te agradecer por passar uma experiência tão interessante. Esse vídeo, ele não é só um mero vídeo, ele é um vídeo escola, um vídeo didático. Quem tiver interesse no assunto vai poder pesquisar e aí tem muita informação, riquíssima informação. Na verdade, você aqui deu uma palestra e isso aí vai estar de graça no YouTube à disposição de todos que tiverem interesse. Quero te agradecer e dizer que todos os dias a gente está em algum lugar buscando conteúdo como esse, que tem relevância para o nosso povo, para a nossa cultura regional. E que para isso a gente tem 3 empresas parceiras que associaram suas marcas ao nosso projeto cultural, que são elas Romero Material de Construção, as lojas Linda Manu e Malutins e o Mercadinho Velho Chico. São nossos parceiros comerciais que nos proporcionam desenvolver esse trabalho que reputo de grande relevância para a nossa região e a nossa cultura regional. Te agradeço e te coloco à disposição para fazer suas considerações finais. Elias, eu lhe agradeço, né, por essa oportunidade de mostrar essa atividade, que não é uma atividade nova, mas uma atividade de muita rentabilidade para os agricultores aqui da região, né, da região semiárida. Então, tenho a agradecer a você e dizer que estamos à disposição para novos vídeos e essa atividade tem etapas diferenciadas e a gente convida você nessas novas etapas a fazer uma nova filmagem. Ok, vamos fazer parcerias positivas, né?